Agentes sanguíneos. Os agentes sanguíneos agem inibindo a habilidade das células de utilizar oxigênio ou de transferir em alguns casos, sufocando o corpo. A absorção é feita pelos pulmões e pele, distribuindo o agente pelo sangue, dispersos via gás. Alguns exemplos são cloreto de cianogênio, cianeto de hidrogênio, o AC, ou hidreto de acênio, SA. Controle de multidões. Por último, podemos citar uma quinta categoria, não mortal, que são os agentes utilizados para o controle de multidões. Eles incapacitam temporariamente a vítima, irritando os olhos, boca, garganta, pulmões ou pele. Caso sejam utilizados em contexto de guerra, podem ser considerados uma arma química. O gás lacrimogêneo ou o spray de pimenta são exemplos desse tipo de agente, tanto em forma líquida quanto aerosol. Agentes nervosos atuam atingindo uma enzima do sistema nervoso chamada acetilcolinesterase, que numa reação em cadeia acaba hiperestimulando músculos, glândulas e outros nervos do corpo. Isso estimula salivação e lacrimação, causa dores de cabeça, suor, visão borrada, dificuldade para respirar e vômitos. Doses mais altas causam convulsões, perda do controle corporal, paralisia muscular e desfalecimento. São utilizados em forma líquida, aerosol ou vapor e agem através da absorção pela pele e pulmões. Exemplos são Tabum, Sarin, Soman, Ciclosarin e VX. O envenenamento por um agente nervoso leva a contração de pupilas, salivação, convulsões, micção e defecação involuntária, sendo que os primeiros sintomas aparecem segundos após a exposição. A morte por asfixia ou parada cardíaca pode ocorrer em minutos devido à perda do controle do corpo sobre os músculos respiratórios e outros. Alguns agentes nervosos são facilmente vaporizados ou aerosolizados e a principal porta de entrada no corpo é o sistema respiratório. Os agentes nervosos também podem ser absorvidos através da pele, exigindo que aqueles que provavelmente sejam submetidos a tais agentes usem uma vestimenta completa, além de um respirador. A recente invasão russa na Ucrânia vem causando preocupação quanto ao uso de armas químicas ou biológicas, embora o maior temor seja o do uso de armas nucleares ou de uma catástrofe similar ao acidente de Chernobyl em 1968. No momento, a maior usina nuclear da Europa, a usina de Zaporizhia, está sob controle russo, bem como as instalações de Chernobyl. As autoridades, a maior preocupação é o potencial vazamento de agentes infecciosos de dentro dos laboratórios de biossegurança da Ucrânia, já que, em um contexto de invasão, as instalações podem ser bombardeadas ou abandonadas a qualquer momento. Diante da ameaça, a OMS recomendou no dia 10 de março que a Ucrânia destrua qualquer patógeno de alta ameaça alojado em seus laboratórios de saúde pública. Segundo a agência de notícias Reuters, assim é possível evitar qualquer possível derramamento que possa espalhar doenças entre a população e causar ainda mais morte do conflito armado. Os primeiros usos registrados de arma química datam da antiguidade. O envenenamento de água entra na categoria e temos registro dos atenienses fazendo isso com seus inimigos desde pelo menos 600 a.C. Os espartanos, por sua vez, atearam breus sulfúricos em chamas sobre as muralhas de Atenas em 423 a.C. Os bizantinos atearam fogo em compostos químicos inflamáveis na água em batalhas navais, conhecido como fogo grego, na defesa de Constantinopla em 673 d.C. Mas foi na Primeira Guerra Mundial que as armas químicas se tornaram armas de destruição em massa. Tudo começou com um ataque de cloro em Ripse, na Bélgica, em 1915, que evoluiu para o uso de gás mostarda e retaliação dos seus inimigos. A Tríplice Entente, um terço das vítimas da guerra, cerca de 1.300.000, foram mortas ou incapacitadas pelo uso de armas químicas. O Protocolo de Genebra, em 1925, proibiu o uso de artefatos químicos em guerra, mas não a produção e armazenamento deles, nem o uso contra não signatários ou em retaliação ao uso de armas da mesma categoria.
A Convenção de Armas Químicas se foi adotada em 1992, na Conferência sobre Desarmamento em Genebra, após 12 anos de negociações, e é posta em vigor em 1997, proibindo fabricação, armazenamento e uso de compostos químicos em contextos bélicos. Apesar das proibições, armas químicas continuam entrando em ação em guerra e ataque terrorista. Na Guerra Civil Síria, em 2013, tropas sírias utilizaram compostos químicos em Homs e Alepo, atingindo centenas de pessoas. O ataque de gás sarin no metrô de Tóquio em 1995 por uma seita terrorista e outros exemplos notáveis do uso clandestino de tais compostos. Agentes vesicantes. Tipo mais comum de composto químico utilizado como arma. O agente vesicante é uma substância oleosa usada tanto em forma líquida quanto aerosol ou vapor. Ela age mediante inalação e contato com a superfície do corpo, irritando os olhos, o trato respiratório e pele, e então envenenando as células. A exposição a esse tipo de agente causa bolhas grandes, por vezes o suficiente para serem fatais, geralmente causando cegueira e danos irreversíveis ao sistema respiratório. Aqui vão alguns exemplos de agentes vesicantes. Vamos do gás mostarda. Os componentes mostarda causam dor intensa e vermelhidão na pele, algumas horas após a exposição, por vezes até 36 horas depois, formam-se bolhas. As bolhas causadas por gás mostarda geralmente parecem-se com uma cadeia de pérolas em torno de uma área central que parece não ter sido afetada, mas que na verdade está danificada demais para formar bolhas. As bolhas causadas por mostarda de azoto têm uma menor probabilidade de mostrar esse padrão. As bolhas podem ficar grandes e cheias de líquido, os olhos podem ficar dolorosamente inflamados e as córneas podem ficar turvas. As pessoas tossem, têm rouquidão, respiração sibilante, dificuldade respiratória e espasmos na traqueia. Elas podem sentir pressão no peito e dificuldade respiratória. Pode ocorrer enjoo. Agentes sufocantes. Como o próprio nome já diz, são agentes que agem na parte respiratória do nosso corpo, irritando nariz, boca e principalmente os pulmões. Após inalarmos esses gases, o nosso pulmão ele começa a soltar líquido. Na prática, nós começamos a afogar o nosso próprio líquido e, assim, levando com o tempo à falência. Algum exemplo desses gases que tem no nosso cotidiano são o CI, que é o cloro, o DP, que é o disfogênio, o CG, é o fogênio, e o PS, que é a cloroquina. Alguns outros agentes também que não entram podem entrar também nessa categoria são o spray de pimenta e o gás lacrimogêneo, que geralmente são usados para conter multidões, não levando letalmente, mas com grande uso pode causar grandes consequências. Hoje eu vim aqui para falar sobre as toxinas. Toxinas são compostos químicos tóxicos produzidos por organismos vivos que se enquadram tanto na categoria de armas químicas quanto na de armas biológicas, e violam a CWC caso sejam usadas em contextos bélicos. É possível produzir toxinas sintéticas em laboratório, ou seja, sem coletá-las dos organismos que as produzem naturalmente. É, no entanto, proibido desenvolver, produzir ou armazenar toxinas para propósitos de guerra. Toxina é uma palavra usada livremente para se referir a qualquer veneno, mas tecnicamente refere-se a somente um produto químico venenoso. Como as toxinas usadas como armas de aniquilação não incluem os agentes infecciosos dos quais derivam, elas não são transmitíveis de pessoa para pessoa. Logo, as toxinas são mais como agentes químicos do que agentes biológicos, pois elas causam envenenamento ao invés de infecção.